Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 16 de abril de 2022, um sabadão, véspera aí do domingo de Páscoa. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar aí sobre a situação macro do mercado, tá? Vou analisar a situação das principais moedas aí em market cap, das maiores moedas, e vou comentar aí sobre a perspectiva gráfica para elas olhando um prazo maior, tá? Uma vez que no atual momento a gente se encontra aí no impasse no mercado. Bem, pessoal, antes de começar, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não deixou o like, deixa o like para dar aquela força, assim você ajuda muito o canal, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui pelo Bitcoin, pessoal. Bitcoin nos últimos dias não tem padrão gráfico, tá? A gente olha o gráfico do Bitcoin nos últimos dias aí, ele está simplesmente andando de lado. Essa região entre 39 mil e 44 mil dólares é uma importantíssima região aí de suporte e resistência e que o Bitcoin, ele por enquanto não está dando sinais de que vai quebrar ela para cima ou para baixo, beleza? Mas, pessoal, se a gente começar a olhar tempos gráficos maiores, do gráfico diário para cima, a situação do Bitcoin não é boa, tá? O Bitcoin, pessoal, se a gente vê o Bitcoin perdendo a região ali dos 37 mil dólares, tá? A gente pode presenciar a formação de uma bandeira de baixa no gráfico do Bitcoin, pessoal. Bandeira de baixa é um padrão baixista, tá? O próprio nome diz. É um padrão de continuação da tendência de baixa. E se o Bitcoin romper para baixo a região dos 37 mil dólares e der a continuidade àquela tendência de baixa que iniciou lá em novembro, o alvo é ali na região de aproximadamente 18, 17 mil dólares, tá? Tainan, você está dizendo que vai, que já está definitivo? Não, o Bitcoin ainda não perdeu a região dos 37 mil dólares e não confirmou o rompimento da bandeira de baixo para baixo, tá? E, pessoal, na análise gráfica, a gente não pode simplesmente colocar uma ordem de venda ou de compra em algum ponto e sair do mercado e não ficar olhando, tá? A gente tem que acompanhar todos os dias. Então, se o Bitcoin vier a fazer esse movimento aqui da bandeira de baixo, acompanhe aqui no canal porque eu vou estar comentando e vou estar vendo aí se não se trata de um falso rompimento, se realmente vai, e também vou estar explicando aí como se posicionar. Se eu estiver me posicionando, eu vou passar aí o que eu estou fazendo para gerenciar o risco caso ele venha a dar sinais aí de que vai perder essa bandeira de baixo. Por enquanto a gente está no final de semana, em finais de semana os mercados ficam parados, mas a gente deve seguir acompanhando o Bitcoin porque a coisa não tá legal. Se ele começar a perder fundos aqui, tá? Começar a romper para baixo aqui, esse padrão, a coisa não vai ser legal. O alvo é bem abaixo, viu, pessoal? Se a gente olhar em termos percentuais aí, seria um alvo que estaria em quase 50% abaixo aí do preço em que a gente está hoje. Então, pessoal, graficamente para o Bitcoin, o que a gente consegue ver no gráfico é isso, a possibilidade de uma formação de bandeira de baixa por enquanto. A gente não tem outros sinais aí indicando alta ou baixa, beleza? Então agora, pessoal, vamos falar aí da situação da Ethereum, tá? Nossa queridinha Ethereum. O que está acontecendo com a Ethereum, pessoal? Ethereum também está aí numa região de suporte, tá? Aquela região dos 2.900 dólares é uma região de suporte. E no gráfico da Ethereum, pessoal, assim como no gráfico da Bitcoin, a gente deve prestar bastante atenção nos próximos dias. Por que, Tainan? Simplesmente, pessoal, porque a gente pode ter a formação de uma bandeira de baixa aqui no gráfico da Ethereum também, tá? Se a gente olhar no gráfico da Ethereum, ainda não dá para dizer, tá, pessoal? Para a gente poder falar que a Ethereum está formando a bandeira de baixa, a Ethereum teria que ir abaixo ali dos 2.600 dólares. Ethereum até o momento está acima dessa região, então não dá para dizer que ela rompeu, não dá para dizer, tá? Mas se a Ethereum for abaixo ali dos 2.600 dólares, pessoal, o alvo dessa bandeira de baixa na Ethereum seria na região de aproximadamente 1.100 dólares, tá? Ah, Tainan, você está dizendo então que vai a 1.100 dólares? Não dá para afirmar isso enquanto não romper para baixo, mas é algo para ficar de olho, pessoal. É o padrão gráfico que dá para ver no mercado, tá? Também dá para ver, especular um fundo duplo aqui, que seria um padrão que estaria projetando a Ethereum ali na região de aproximadamente 4.000 dólares. Mas, pessoal, fundo duplo com Bitcoin indeciso e correndo risco de cair mais, é complicado a gente esperar muito das altcoins quando o Bitcoin está numa situação complicada. Geralmente, quando o Bitcoin cai, ele puxa as altcoins para baixo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de analisar, pessoal, é a BNB, a Binance Coin. E a Binance Coin, pessoal, apesar de tudo, ela parece estar indo para o mesmo caminho aí das outras altcoins, tá?
A Binance Coin tem suportes ali na região dos 380, 330 e 260 dólares. Esses são os principais suportes da Binance Coin no momento, pessoal. Mas a Binance Coin também parece estar indo aí para aquele caminho da bandeira de baixa que a maioria das altcoins e o Bitcoin e a própria Ethereum ameaçam estar indo, tá? Se a gente vê a Binance Coin, pessoal, abaixo ali dos 360 dólares, é motivo de preocupação, tá? É o padrão gráfico que dá para ver nesse momento na Binance Coin, tá? É o que tá assim mais nítido e mais condizente com o contexto. Caso a Binance Coin, pessoal, for abaixo dos 360 dólares, o alvo seria em 176, tá? Ah, Tainan, você está pessimista, você está prevendo uma baixa para Binance Coin? Pessoal, o mercado como um todo está ruim, tá? O Bitcoin ele segue as bolsas americanas, principalmente a Nasdaq, né? Ultimamente tem tido uma alta correlação com a Nasdaq. A Nasdaq e as bolsas americanas, com o aperto monetário, podem acabar sofrendo, tá? Então, graficamente faz mais sentido isso, tá? Graficamente faz mais sentido aí um rompimento de uma bandeira de baixa para baixo. A gente ainda não teve rompimento, mas é algo que a gente deve prestar atenção para essas moedas nos próximos dias, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, uma moeda muito importante e que, na minha opinião, está resistindo bastante aí à atual situação do mercado é a XRP, pessoal. Se a gente olhar aqui o gráfico da XRP, parece que a XRP, apesar de tudo, ela está aí dentro de um triângulo simétrico, tá? Que é um padrão normalmente de continuação da tendência de alta. O problema é que esse triângulo ele está muito grande, tá? Quando ele é muito grande, assim, às vezes até maior do que a tendência, fica difícil aí de você poder confiar bastante nos rompimentos, tá? Caso a XRP rompa esse triângulo para cima, esse triângulo normalmente é um padrão de continuação, o alvo seria em 4,40. Eu, pessoal, não apostaria em 4,40 para XRP nesse contexto atual de mercado em que a gente vive, tá? E se rompesse para baixo, o alvo seria na região dos 12 centavos de dólares aproximadamente, tá? Então, para a XRP a visão é essa. A XRP, apesar de tudo, ela é uma das moedas aí que está menos ruim em termos de gráfico, tá? As outras moedas estão fazendo padrão de continuação da tendência de baixa. O próprio Bitcoin e a XRP está conseguindo se manter aí numa faixa de preço que ela vem desde fevereiro, tá? E ela está, pessoal, em preços aí acima dos que ela estava em 2020, tá? E também está conseguindo se manter na mesma faixa de preço que ela estava aí durante o ano de 2021, pessoal. Ao contrário de outras moedas como o Bitcoin, que o próprio Bitcoin, o Bitcoin também está se mantendo, mas muitas altcoins não estão conseguindo mais se manter, tá? Então a XRP está até bastante resiliente nesse momento. Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, pessoal. No gráfico da Solana, infelizmente, a gente não consegue ver um padrão gráfico, tá? É um gráfico aí que já está claramente aí sem nenhum padrão, sem nenhuma direção muito clara. E, pessoal, para Solana a gente tem uma região de suporte muito forte, muito importante, que é a região ali de aproximadamente 80 dólares, tá? A região que tem segurado a Solana. E caso ela caia, caso ela vá descer, o próximo ponto de parada para ela provavelmente seria ali naquela região. Tainan, não tem nada indicando alta no gráfico da Solana? Infelizmente não, viu, pessoal? É um gráfico onde não há padrão gráfico claro. A gente não consegue, eu pelo menos não consigo ver nenhum fundo duplo, não consigo ver topo duplo, não consigo ver nada aqui, tá? Se a gente for para os tempos gráficos menores, a gente até consegue desenhar aqui um possível triângulo descendente, tá? Um padrão aí de continuação da tendência de baixa. Isso indica, pessoal, que se a Solana perder a região dos 100 dólares, que é o atual nível de suporte mais forte para a Solana, a gente teria aí, pessoal, um alvo para a Solana, que seria o alvo desse triângulo descendente, ali na região de aproximadamente 86 dólares, tá? Então, Solana, se perder aí os 100 dólares, provavelmente vai para 86 dólares, que é próximo ali da região de 80 dólares, que é uma região de suporte, tá? Então, para Solana, que a gente consegue ver no gráfico dela, é isso. E, pessoal, se ela perder a região dos 100 dólares, eu acho que isso aqui pode dar uma operação vendida interessante. Por quê? Triângulo descendente, volume diminuindo, tendência de baixa, né? Ela já vem da tendência de baixa aí desde o início de abril, pode dar uma operação bem segura aí com uma alta probabilidade de acerto, viu? Então eu recomendaria ficar de olho aí na Solana, porque ela perdendo 100 dólares, ela pode aí ficar interessante. Cardano, pessoal. Bem, olhando para a situação macro da Cardano, olhando para o gráfico, pro tempo gráfico semanal, eu continuo vendo aquele ombro, cabeça-ombro na Cardano, pessoal.
Só que esse ombro cabeça-ombro, ele é um ombro cabeça-ombro que levou aí meses para se formar, tá? Ele começou a se formar lá em abril de 2021 e foi rompido para baixo em janeiro de 2022, quase um ano que esse padrão levou para se formar. O que o fato desse padrão ter demorado tanto para se formar nos diz? Nos diz que pode demorar aí um tempo também tão grande para a Cardano e buscar o alvo dela. E o alvo desse padrão na Cardano, pessoal, está na região ali dos 35 centavos de dólares aproximadamente, tá? Que foi a resistência aí lá em janeiro de 2021, antes da Cardano começar a disparar. Então, esse aí seria o alvo inicial desse ombro cabeça-ombro, tá? Um padrão baixista, ele mostra que a tendência de alta da Cardano ela acabou aí para os próximos meses, talvez até os próximos 2 anos, tá? E, pessoal, se a gente for para os gráficos menores na Cardano, né, a gente não consegue ver muita coisa, tá? No gráfico diário aqui a gente consegue ver que ela parece, no gráfico de 4 horas fica mais claro, parece que ela está formando aí uma bandeira de baixa, tá? Que foi rompida para baixo e, pessoal, o alvo dessa bandeira de baixa a gente consegue descobrir projetando essa perna de baixa para baixo, o alvo seria na região dos 80 centavos, tá? Então, Cardano a gente pode ver ela nos próximos dias aí bater a região dos 80 centavos de dólar, tá? Então, pessoal, Cardano, perspectiva infelizmente aí baixista, beleza? Bem, pessoal, outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a Terra Luna, né? Que é uma moeda DeFi aí, considerado um dos melhores projetos DeFi, né? E, pessoal, a Terra Luna até ensaiou um falso rompimento de topo histórico aqui, tá? No final de março ali, ela chegou a romper a máxima histórica, né? Início de abril aí, mas ela acabou voltando, pessoal. E qual que é o problema da Terra Luna agora? O problema, em primeiro lugar, é que a gente não consegue ver nenhum padrão gráfico nela, tá? Isso é um problema para quem quer operar ela e quer saber para onde ela está indo. O segundo problema que eu vejo, pessoal, é que ela falhou um rompimento de topo histórico aqui, tá? Isso aqui foi uma armadilha. Quem comprou aqui achando que ela iria buscar o alvo do rompimento de topo histórico se deu mal, tá? Porque o contexto do mercado não está favorável para rompimento de topo histórico, pessoal. Então, para a Terra Luna, o que eu vejo é uma região de suporte muito importante e muito forte aqui, lá por volta de 80 dólares, tá? É a região ali que ela tem bastante suporte, ela está nessa região agora. E se ela perder essa região de suporte, pessoal, o próximo suporte forte na Terra Luna seria ali na região de aproximadamente 60 dólares, tá? Então fiquem de olho. Pode ser que se o mercado der uma melhorada nos próximos dias, ela faça algum repique aqui nesse suporte, mas eu sinceramente não compraria, não me arriscaria em Terra Luna e em altcoins agora, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de avaliar, de olhar, pessoal, é a VAX, tá? A VAX é uma das moedas aí também consideradas boas aí pelo mercado, né? A Avalanche. E, pessoal, graficamente, tá? Ela formou um topo duplo entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, tá? Esse M aqui que a gente consegue ver no gráfico, né? Esse padrão, pessoal, se a gente projetar para baixo, tem um alvo ali na região de aproximadamente 45 dólares, tá? Ela chegou a bater perto aí desse alvo lá em janeiro, pessoal, no final de janeiro, e já dá para considerar que bateu, que é uma região de suporte, tá? A gente vê claramente aqui no gráfico que é uma região que já foi resistência em alguns momentos e suporte em outros, tá? Então, pessoal, a Terra Luna já dá para considerar que bateu, mas se a gente olhar, pessoal, a gente tem algo ruim nesse padrão, tá? Ele é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Nos últimos tempos, a Terra Luna tem ficado andando de lado, mas a gente deve prestar muita atenção no que a Terra Luna vai fazer. Por quê, pessoal? A Terra Luna, assim como o Bitcoin, a Ethereum e algumas altcoins, ela pode estar formando uma bandeira de baixa aqui, tá? Não formou ainda, mas é algo para a gente prestar atenção nos próximas semanas, nos próximos dias, próximos meses. Porque se a Terra Luna for abaixo ali dos 70 dólares, tá? Agora ela está em 77, ela pode estar indicando o rompimento dessa bandeira de baixo para baixo e uma continuação daquela tendência de baixa que se iniciou lá no início de novembro, tá? E aí, pessoal, se a gente projetar para baixo essa pernada de baixa, caso ocorra o rompimento, que ainda não ocorreu, tá? É algo para a gente observar. O alvo seria na região dos 30 dólares, que coincidentemente é uma clara região aí de suporte para a Avalanche, né, para a VAX, que é a região ali onde ela ficou entre fevereiro de 2021 e maio de 2021. Então ela ficou meses naquela região, a região que o mercado também chegou a bater quando ele
começou a subir lá no final de 2021, ele bateu e usou ela de impulso para subir. Então pode aí ser o próximo suporte, coincidentemente o alvo dessa possível bandeira de baixa, se ela for confirmada, beleza? Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin. Muitas pessoas estavam falando em cunha, rompimento de cunha na Dogecoin, mas eu discordo, viu, pessoal? Bem, primeiramente a gente tem que lembrar o que fez essa alta assustadora da Dogecoin aí nos últimos tempos, né? Primeiro que essa alta, pessoal, ela foi provocada aí pelo Elon Musk, que promoveu um verdadeiro pump na Dogecoin, tá? Ele, de todas as formas possíveis, usou a influência dele para promover a Dogecoin numa época em que o mercado estava muito aquecido, pessoal, em que havia procura por altcoins. Hoje, a situação já é um pouco diferente. A gente vê o mercado de criptomoedas esfriando, entrando aí no que muitos youtubers, muitos analistas chamam de inverno cripto, tá? Não dá para dizer que não tá, pessoal. O mercado de criptomoedas esse ano tá bem menos dinâmico do que no ano passado. Isso não quer dizer que não dê para ganhar dinheiro, tá? Dá para ganhar muito dinheiro operando em posição short, em posição vendida, tá? E também aproveitando as altas, porque o mercado no inverno, pessoal, não quer dizer que ele não sobe, tá? É um mercado mais difícil de você estar pegando altas grandes, como era fácil ano passado, pegar 700%, 500% de uma só vez, mas você consegue sim lucrar com as quedas e com as altas que acontecem nos movimentos quando você consegue entrar, tá? Principalmente em mercados futuros, dá para aproveitar bastante essas movimentações, tá? Mas voltando aqui para Dogecoin, pessoal, o que está acontecendo? A Dogecoin, nesse ano, pessoal, o Elon Musk ele já não está aí fazendo aquele mesmo esforço que ele fazia para fazer ela subir, tá? Então, o fator Elon Musk que movimentava a Dogecoin para cima, ele já não é mais o mesmo fator que a gente tinha naquela época. E, pessoal, o mercado esfriou, tá? Então, não há tanta procura por altcoins mais. Então, não dá para esperar, pelo menos no ano de 2022, uma subida tão forte para a Dogecoin. E no gráfico da Dogecoin, pessoal, entre abril de 2021 e junho de 2021, ela formou um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente marca a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? Ou seja, pessoal, infelizmente na Dogecoin a gente tem agora aí ela em tendência de baixa, tá? A gente vê que desde abril de 2021 ela vem fazendo aí topos e fundos, máximas e mínimas cada vez menores, né? Ela tá alcançando valores aí cada vez mais baixos. Infelizmente é a realidade da Dogecoin hoje, tá? Ela tá indo suave, ela não está indo rápido, despencando de uma só vez, tá? Ela tá indo numa velocidade relativamente controlada. Mas, por exemplo, pessoal, a partir de agosto aqui, tá? De 2021, as criptomoedas, o Bitcoin subiu, muitas moedas passaram o topo histórico e a Dogecoin não conseguiu dar sequência àquela tendência, tá? Então, meus caros, isso aqui é um claro sinal de que ela não teve força para acompanhar o mercado em um bom momento. É um claro sinal de que ela está em uma decadência, que no caso é uma decadência lenta, mas ela é aí inequívoca, tá? Não dá para dizer que a Dogecoin está indo bem, que dá para ter uma perspectiva. Os fatores que movimentavam ela já não são os mesmos, tá? E não dá para a gente ter o mesmo otimismo em termos de acreditar na alta. E pessoal, se a gente for para o gráfico da Dogecoin, dá para a gente ver aqui também um ombro, cabeça a ombro, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E se a gente projetar esse ombro, cabeça a ombro para baixo, o alvo fica ali na região de aproximadamente 6 centavos de dólar, que foi aquela região que ela ficou entre fevereiro e abril de 2021, antes do Elon Musk dar o pump final nela, né? E, pessoal, a Dogecoin segue aí nessa região, tá? A Dogecoin segue prestes aí, tudo indicando que aos poucos ela está indo buscar os 6 centavos de dólar, beleza? Para Dogecoin é isso. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Polkadot, que é uma moeda aí muito querida pelo mercado. Eu tinha até falado aí sobre a possibilidade de uma bandeira de baixa na Polkadot, mas o mercado de criptomoedas ele deu uma subida em março, no final de março, e acabou que a Polkadot não foi buscar o alvo da bandeira. Mas, pessoal, a Polkadot ainda segue com aquele ombro, cabeça a ombro gigante que se formou entre agosto de 2021 e janeiro de 2022, e o alvo desse ombro, cabeça a ombro segue ali na região dos 10 dólares, tá? Então tudo indica que em algum momento desse ano a gente vai ver a Polkadot buscando os 10 dólares, tá? A tendência da Polkadot para os próximos meses e semanas é desvalorização. Infelizmente ela não tem a tendência de valorização.
Se a gente projetar esse ombro, cabeça a ombro no tempo à frente, pessoal, ele nos diz que a Polkadot pode levar até junho de 2022 para chegar nos 10 dólares. Agora ela está em 18. Então ela ainda tem tempo, tá, pessoal? Mas no geral, tudo está indicando aí, o gráfico está indicando que ela vai ali para a região dos 10 dólares, que é uma importante região de suporte que ela não pode perder, porque caso ela perca a região dos 10 dólares, ela forma um topo duplo gigante e projetar esse alvo para baixo pode ser meio assustador para os fãs aí de Polkadot, tá? Bem, uma moeda que o inscrito vem me pedindo muito, pessoal, e também é uma moeda aí que já foi muito relevante aqui no mercado de criptomoedas, é a Chainlink, pessoal. O que está acontecendo com a Chainlink, galera? Sinceramente, eu acho que o gráfico da Chainlink ele não anda nada legal, tá? O que a gente tem no gráfico da Chainlink? Aquela mesma bandeira de baixa que se formou na Polkadot, ela também se formou no gráfico da Chainlink. Mas, pessoal, com a subida do mercado em massa, ela não foi buscar, tá? Mas, galera, infelizmente, a Chainlink, ela tá aí numa clara tendência de baixa, tá? A gente consegue ver no gráfico dela, desde junho de 2021, topos e fundos cada vez mais baixos. Ela vem fazendo máximas cada vez menores, né? Aí você vê as outras máximas sempre menores do que as anteriores, tá? E as mínimas estão ficando menores também, né? Recentemente ela perfurou ali a mínima de 2021, os preços aí que ela batia em termos de quando ela recuou, tá? E infelizmente a tendência dela tá suave de baixa, mas é de baixa. E pessoal, se a gente olhar no gráfico semanal da Chainlink, a gente vê uma coisa nem um pouco agradável para quem é fã da Chainlink, tá? A gente vê aqui, pessoal, um topo duplo que já está sendo rompido para baixo. Nesse momento, a Chainlink está confirmando o rompimento dele, tá? Se a Chainlink perder a região ali dos 11 dólares e 40 centavos, ela vai estar aí confirmando o pullback que ela já está fazendo. Ela está retestando aí o topo duplo que ela está rompendo para baixo, perdendo os 11,40, meus amigos. Aí esse topo duplo vai estar confirmado, tá? E o alvo desse topo duplo, pessoal, projetando de forma conservadora, estaria na região dos 4 dólares e 67 centavos para a Chainlink, tá? Que coincidentemente é uma região que já foi suporte em dois momentos importantes. Um foi lá em junho de 2019, quando ela bateu uma máxima, e o outro foi quando ela bateu outra máxima lá em março de 2020, né? Então a gente vê que essa região aqui é a região que já foi resistência, então faz todo sentido o alvo desse topo duplo está ali na região dos 4 dólares e 70 centavos. E, pessoal, ao que tudo indica, infelizmente a Chainlink deve ir lá esse ano, tá? A probabilidade de a Chainlink bater naquela região esse ano é grande. Se a gente projetar esse topo duplo no tempo, pessoal, a gente vê que a Chainlink, a partir do momento que ela rompeu esse topo duplo, ela pode levar até julho de 2023, que tá aqui embaixo no gráfico, tá? Para estar aí batendo esse alvo. Então, meus caros, a Chainlink pode demorar um pouco, mas a tendência dela para os próximos meses, aí para um ano à frente, tá? É ir buscar a região dos 4 dólares e 70 centavos. Infelizmente, não há nenhum sinal altista no gráfico da Chainlink agora, tá? Então a situação dela não tá muito legal, beleza? Outra moeda, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar é a Litecoin, tá? Que é uma moeda aí também extremamente antiga, importante e querida no mercado de criptomoedas, né? Que deu uns pumps legais aí em 2021, mas não conseguiu superar a máxima que ela alcançou lá em dezembro de 2017, em dólares, tá? Então a Litecoin é uma moeda aí que, apesar de antiga, apesar de muito estimada, ela não conseguiu, na alta de 2021, superar a máxima histórica em dólares, coisa que o Bitcoin conseguiu fazer, né? Que mostra que a Chainlink, que a Litecoin, desculpe, a Litecoin, ela tá aí perdendo força ao longo do tempo, tá? Talvez ela tenha estagnado aí, já não tenha mais aquele gás que ela tinha antes, tá? E, pessoal, o gráfico da Litecoin tá parecido com o da Chainlink, tá? Ela parece estar rompendo para baixo uma bandeira de baixa, que é, aqui a gente está no gráfico semanal, um padrão que normalmente reveste a tendência de alta para uma tendência de baixa. E a projeção desse topo duplo na Litecoin, pessoal, se encontra na região dos 33 dólares, agora ela está 110. Se a Litecoin perder ali a região dos 91 dólares, que é a mínima ali de fevereiro de 2022, ela vai estar aí confirmando o rompimento para baixo desse pullback, confirmando esse topo duplo e deve buscar esse alvo aí nos próximos meses, tá? Tainan, quando tem alguma estimativa, dá para estimar, projetando a figura no tempo, tá? Ao contrário do que a gente faz de projetar ela no preço, né? A gente pode projetar para frente no tempo também. E, pessoal,
estaria em torno de um ano à frente, tá? Esse topo duplo levou meses aí para se formar, praticamente um ano para se formar, né? Então, poderia aí bater na região ali dos 33 dólares até abril de 2023 aí a Litecoin, beleza? Então, para a Litecoin, a perspectiva é essa. E, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje foi analisar algumas moedas aí, ver a situação macro de algumas moedas, qual que é a perspectiva de algumas altcoins aí para os próximos meses e semanas, tá? No geral, o mercado tá parado nos últimos dias, mas, galera, a coisa não tá legal para as altcoins e eu não venho analisando muitas altcoins porque as altcoins elas seguem o Bitcoin, pessoal. Se o Bitcoin entra em tendência de baixa, as altcoins também costumam entrar, tá? Então é difícil você ficar analisando muitas altcoins quando o gráfico delas é basicamente uma cópia do gráfico do Bitcoin com maior volatilidade, beleza? E, pessoal, se você que está assistindo esse vídeo tem interesse em comprar alguma altcoin para hold, pelo menos dessas que eu falei aqui, eu vejo que para a maioria compensa mais você esperar talvez aí alguns meses, talvez um ano, para tomar a decisão, beleza? Porque o mercado ele não está indo numa direção muito legal no momento. Bitcoin está meio estagnado, mas o aperto monetário lá nos Estados Unidos pode, em algum momento desse ano, principalmente no segundo semestre desse ano ou primeiro semestre do ano que vem, causar efeitos, tá? Uma vez que o Bitcoin ele vem seguindo a bolsa americana, a Nasdaq, né? E a Nasdaq pode sofrer muito com esse aumento de juros, tá? Lembrando, pessoal, a Nasdaq é uma bolsa de tecnologia. Empresas do setor de tecnologia dependem muito de taxa de juros baixa, tá? De capital. São empresas que a gente chama na economia de capital intensivas, né? Elas vendem, vamos dizer assim, vendem sonhos, tá? As empresas de tecnologia normalmente elas vendem projetos aí para o futuro e para as pessoas apostarem em empresas de tecnologia, normalmente você precisa de um dinheiro barato, ou seja, taxa de juros baixa, tá? Então, esse aumento da taxa de juros pode atingir em cheio a Nasdaq, que é uma bolsa que tem muitas empresas ali, como a Tesla, que praticamente não dão tanto lucro, tá? Muitas empresas ali são verdadeiros sonhos, elas prometem muito, mas hoje ainda não são empresas que dão lucro muito grande, tá? E, pessoal, é isso. A Nasdaq pode sofrer com a alta de juros. A Nasdaq sofrendo com a alta de juros pode ser complicado para o Bitcoin que segue ela, tá? Então, meus caros, no mais é isso. Desejo a vocês aí um ótimo final de semana, uma boa Páscoa, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.